Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E para celebrar essa data tão significativa, a nossa equipe preparou uma reportagem sobre as tranças de origem africana, usadas muitas vezes para a estética, mas que carregam ancestralidade e força. Assista. As tranças atravessaram séculos e continentes, trazendo muito mais do que beleza. O cabelo, para a sociedade africana, comunica questões de identidade e pertencimento, sendo um verdadeiro código cultural passado de geração para geração. As tranças, elas são consideradas sabedorias ancestrais milenares que aparecem nos primeiros registros há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E elas eram utilizadas com diversos fins. Então, existiam fins religiosos, com fins reprodutivos, afetivos, e elas também podiam ser utilizadas para questões identitárias, de identificação dos grupos. Então, havia também questões que estão relacionadas a funções sociais exercidas dentro daquela sociedade. Então, algumas tranças poderiam indicar, por exemplo, se aquela pessoa era um rei, uma rainha, um guerreiro, para a própria identificação dessa etnia. Então, os nagôs, por exemplo, eles utilizavam um padrão específico de trança para se autodeterminar e se diferenciar de outras etnias, como, por exemplo, a Jeje. Estima-se que até o ano da abolição da escravidão tenham chegado cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas ao Brasil, vindas de diversos países do continente africano. Nesse processo de deslocamento forçado, os indivíduos eram obrigados a deixarem as suas tradições e origens, inclusive o cabelo. A gente tem um processo de apagamento das tranças feito a partir da raspagem da cabeça. Então, inicialmente, os colonizadores pensavam na higienização, essa era a justificativa, mas, na verdade, o que acontece é a mutilação do corpo negro. Também, a impossibilidade de se reconhecer com outras etnias. O processo de trançamento dos cabelos, ele passa a ser retomado aqui no nosso território de forma gradativa, visto que, durante todo o período da escravização, nós vamos ter a rejeição da cultura e da estética negra. E essa rejeição ela vai estar pautada também na rejeição não só de aspectos culturais que se relacionam com a estética do cabelo, mas também com aspectos que se relacionam com a cultura em geral, como a religião e outras características dessa população. Mesmo após a liberação dos escravizados, a gente passou por um período de negação que está associado a um dos problemas que nós temos hoje, que é o racismo. Durante muito tempo, a estética eurocêntrica ela predominou enquanto padrão. Para que as pessoas se sentissem aceitas, durante muito tempo, a gente teve o alisamento dos cabelos da população afro-brasileira. Para as mulheres, isso foi muito mais prejudicial, para os homens, levou a sempre cortes de cabelo muito curtos ou a cabeça sempre raspada, no sentido dessa negação da estética negra. No contexto brasileiro, com a Constituição e a Lei 10.639, a cultura africana passou a ser vista e valorizada novamente, principalmente com a influência da internet, sendo um mecanismo de propagação dessa estética negra, ocasionando, por exemplo, a transição capilar, que é voltar ao cabelo da forma natural. As tranças são tidas como uma das heranças afro que se conecta à autoestima e ao sustento para muitas pessoas. Com isso, foram surgindo salões afro e trancistas, profissionais responsáveis por enaltecer a beleza negra. Desde muito nova que eu faço uso das tranças, Lá em casa a gente tem 4 e eu sou a única de cabelo cacheado. Então, assim, minha mãe trabalhava e acabava não tendo tempo para cuidar do meu cabelo. Então, desde muito nova eu fiz muito uso das tranças na infância para facilitar mesmo. E depois que cresci, só foi aumentando mais a vontade realmente e a curiosidade, e aí fui me aperfeiçoando. As tranças, querendo ou não, elas representam resistência. Hoje em dia, através das tranças, a gente consegue estar trazendo de volta o significado de tudo que aconteceu, manter viva de fato essa história, toda a força, realmente, toda a luta que teve. Elas têm um papel fundamental também na quebra de padrões, principalmente de padrões eurocêntricos. Então, não é mais o cabelo liso como sendo o padrão de identificação
comunicação para todas as mulheres, por exemplo, não é só o cabelo raspado para os homens, né? Já que essas tranças, elas nos últimos anos vêm se popularizando não só entre as mulheres, mas também entre os homens e as crianças. Então, o papel das trançistas é fundamental. Existem diversos tipos de tranças, como a nagô, fulane, box braids e entre outros. Para muitas pessoas, essas tranças podem simbolizar apenas um penteado, mas por trás delas existem histórias significativas para a nossa cultura. Muita gente sabe o significado, porém muita gente também não tem entendimento. Da mesma forma que muita gente não entende o que é racismo, não entende o que é preconceito, não entende... Assim, o que a gente passa de fato, tem gente que só vem querendo se sentir bem. Nem sempre é porque, quero trazer à tona minha ancestralidade. Não, às vezes é realmente só querendo se sentir bem e procurar um meio para isso, já que foi uma coisa que foi criada de uma vida inteira. E hoje em dia é que está sendo falado mais, né? Então, hoje em dia que as pessoas têm mais conhecimento disso. Então, é importante a gente repense e trabalhe, né, nos processos educativos, nas escolas e em outros espaços para que haja uma conscientização de como essa cultura ela se formou e como ela é importante para a concepção da nossa sociedade. E assim, entre fios, mãos e histórias, a trança segue sendo um símbolo de beleza, resistência e valorização da cultura afro. Eu sempre digo aqui no espaço que eu sou muito realizada com a profissão que eu tenho, justamente por essa troca, né? As clientes, elas vêm, me trazem histórias, me trazem conhecimento, muitas das vezes, e em troca eu dou autoestima a elas.